O texto para a nossa reflexão nessa manhã está na primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo de número 18. Nos diz a palavra de Deus: Pois também em Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. O apóstolo Pedro, servo do Senhor Jesus, está escrevendo essa carta para a igreja dos seus dias, como uma carta de encorajamento, consolo, desafio para a vida dos cristãos do seu tempo. E essa carta, essa epístola tem um significado muito profundo na vida daqueles irmãos. Pedro os trata como irmãos em Cristo, orienta acerca das lutas reais que eles estão enfrentando, das perseguições que eles estão passando, e encoraja esses irmãos a permanecerem firmes na fé. Pedro trata muito sobre a santidade e a necessidade de uma vida reta, justa, diante de Deus. Nesse versículo, aqui na primeira carta, capítulo 3, versículo 18, conforme lemos, Pedro relembra a esses irmãos aquilo que Cristo fez por eles, dizendo que Cristo morreu uma única vez pelos pecados, que Cristo, o justo, morreu pelos injustos, e com um propósito muito claro, nos conduzir a Deus. Que Cristo morreu, mas também ressuscitou. Ele consegue resumir nesse versículo informações profundas, acontecimentos transformadores para a vida daqueles que seguem ao Senhor Jesus. Ele fala das verdades sobre a morte de Cristo. Ele esclarece o propósito da morte de Cristo para os seus irmãos. E ele diz que a morte de Cristo, a primeira lição aqui, foi espontânea ou voluntária. Cristo se entregou. O princípio aqui é que foi uma oferta, algo espontâneo, voluntário. O próprio Cristo entregou a sua vida. Por que é importante Pedro lembrar dessa verdade para os seus irmãos? Porque, como eles estavam também enfrentando lutas e sofrimento, é provável que alguns deles estivessem desanimados, desencorajados a continuar nessa caminhada. E Pedro vai mostrar que o Salvador, aquele que é justo, também sofreu e, de forma muito consciente, espontaneamente, ele entregou a sua própria vida, como um ato de oferta. Aqui as palavras de Pedro estão muito em sintonia também com o que escreve o evangelista João, quando ele diz que, acerca da vida de Jesus, ele traz as palavras do próprio Jesus, dizendo no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 18, que ninguém tira a minha vida de mim, eu de mim mesmo a dou. Eu tenho autoridade para entregar a minha vida e tenho autoridade para retomá-la. Esse mandamento recebi do meu Pai. São palavras do Senhor Jesus falando da sua missão, daquilo que ele mesmo veio fazer, se entregar por causa dos nossos pecados. Mas Pedro nos acrescenta uma informação muito importante nesse versículo, dizendo que essa morte de Cristo foi única e não se repetirá. Por que isso também é muito importante? Porque no Antigo Testamento os sacrifícios eram repetidos, aconteciam pelo menos uma vez por ano. As pessoas tinham que ir ao templo e levar a sua oferta, o seu sacrifício, por causa do seu pecado. Agora, depois da morte de Cristo, ela acontece uma única vez. Então, não há necessidade de uma repetição do sacrifício. Por quê? Porque uma única vez mais suficiente, eficaz. Então, Pedro está lembrando para esses irmãos que Cristo se sacrificou uma única vez pelos nossos pecados e que ele fez isso de forma definitiva. Quando a gente lê no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo de número 14, o texto nos diz: porque uma só oferta tem aperfeiçoado para sempre aqueles que estão sendo santificados. Ou seja, um único ato, uma única entrega, uma morte, uma única vez, mas com resultados eternos
para aqueles que creem verdadeiramente em Cristo. Pedro nos acrescenta outra informação acerca dessa verdade sobre a morte de Cristo. Primeiro, ele diz que foi espontânea, voluntária. Segundo, ele diz que foi única, não haverá repetição, não há necessidade disso. Ele diz que essa morte também foi substitutiva. O versículo 18 diz que foi o justo pelos injustos. Ou seja, na cruz, Cristo me substitui. Cristo substitui você naquela cruz. Aquele lugar era seu, aquela condenação era sua, aquela morte, aquela punição deveria ser em cada um de nós, mas ela recaiu sobre Cristo. Ela foi em nosso lugar. O justo morrendo, se entregando pelos injustos. Nós, pecadores, que fomos agora agraciados por meio da morte de Cristo. A justiça de Cristo, pelo fato de ser justo, essa justiça é aplicada na nossa vida. Ou seja, há uma substituição. Meu pecado recai sobre Cristo e a justiça de Cristo recai sobre a minha vida. É disso que Pedro está falando. Ele mostra também que essa morte de Cristo foi eficaz, que ela tem um propósito muito claro e definido, nos conduzir a Deus. Então, com a sua morte, com a morte de Cristo, abre-se um caminho para o relacionamento com Deus. Nós estávamos separados de Deus por causa dos nossos pecados. Só temos uma possibilidade de aproximação de Deus. Como fazemos isso? Através de Cristo. Então, Cristo abre esse caminho e agora nós podemos ir até Deus, chamá-lo de Pai, porque de fato Ele é o nosso Pai. Por causa daquilo que Cristo fez em nosso lugar, Cristo nos acolhe, nos envolve, nos recebe em seus braços. Nós somos acolhidos pelo Pai por causa do sacrifício de Cristo. Por último, Pedro nos adverte aqui e nos lembra que a morte de Cristo também foi vitoriosa. Morto-se na carne, ele diz aí no versículo 18, mas vivificado no Espírito. Ou seja, ele morre, mas ressuscita. Aquela mesma expressão que ele usa lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, eu tenho autoridade para entregar a minha vida, mas tenho também autoridade para retomá-la. Aqui, Pedro nos lembra disso, dizendo que ele morreu, mas ressuscitou. Então, meus irmãos, aqui está a nossa garantia. A garantia de que nós não estamos sozinhos, a certeza de que todo esse sacrifício foi em nosso lugar e a certeza de vida eterna. Então, a nossa convicção de que nós teremos uma vida eterna se baseia exatamente naquilo que Cristo fez por nós, em nosso lugar. A vitória conquistada por Cristo é a nossa vitória. Ele se sacrificou por nós e esse sacrifício foi aceito diante do Pai. Deus nos declara justos. Então, nós temos a vida eterna por causa do sacrifício de Cristo em nosso lugar. Como resposta a tudo isso que Cristo fez por nós, nós precisamos entregar a nossa vida a Ele, vivermos de forma obediente, vivermos de forma dedicada a Deus, de forma reverente. Devemos temer verdadeiramente o seu nome. Meu desejo, meu querido ouvinte, é que Deus continue abençoando a sua vida e que, em resposta àquilo que você já conhece do sacrifício de Cristo em seu lugar, você entregue sua vida plenamente a Deus, vivendo para a glória do seu Filho Jesus Cristo. Deus te abençoe, você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Amém.